que na sublimidade da paz do Mestre Jesus nós possamos estar e que nesta paz nós possamos cultivar, lembrando sempre que Jesus não adentrava a qualquer lugar que fosse sem enaltecer a paz, dizendo-se: eu sou a paz do mundo, eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. E é nessa paz que nós queremos permanecer e clamar a bandeira da paz a todos os povos. Aonde haja lágrima, dor, aonde haja dúvida, aonde haja desesperança, que a paz possa balsamizar os corações, para que unidos possamos, com espiritualidade maior, jornadear com maior segurança neste planeta que está no alvorecer da regeneração. Na noite de hoje nos fora reservado o tema Caridade pelas mãos de Chico Xavier. Chico Xavier, apesar das enfermidades o qual passara, enfermidades que minaram-lhe as energias, ele sempre se renovava através da oração e do exercício intérmino da caridade. Lição viva para nós que estamos vivenciando um período que ainda sentimos as vibrações de Chico Xavier em nosso ambiente. Somos filhos de Chico Xavier. Qual de nós não leu uma obra de Chico? Um pensamento escrito por Chico? Uma frase, uma palavra que ele tenha nos deixado? Acredito que a maioria de nós outros já lemos, sim. E ele renovava sempre a esperança, renovava o bom ânimo, renovava a autoestima através da oração e do exercício da caridade. Falar de caridade, na semana em que estamos voltados o pensamento para a caridade, onde a nossa mentora da divisão do Departamento de Promoção Social nos traz o exemplo vivo da caridade, a nossa irmã Alta de Souza. Nós vamos ler um poema de Cruz e Souza, pelas mãos de Chico Xavier, em a obra Parnaso de Além Túmulo. Caridade. Caridade é mão terna e compassiva, que ampara os bons e aos maus ama e perdoa. Misericórdia, a qual, para ser boa, de bens paradisíacos se priva. Mão radiosa, que traz a verde oliva da paz, que acaricia e que abençoa. Voz de eterna verdade que ressoa por toda a parte, promissora e ativa. A caridade é o símbolo da chave que abre as portas do céu, claro e suave, das consciências libertas da impureza. É a vibração do Espírito Divino em seu labor fecundo e peregrino, manifestando as glórias da beleza. Cruz e Souza. Esta mensagem sobre a caridade. É necessário que nós coloquemos para movimentar em nós este sentimento tão sublime que a espiritualidade nos concita a todos os instantes. E Paulo nos fala que sem a caridade de nada valeria a fé. Que tenhamos que exercer essa caridade. Mas como nós vamos exercitar a caridade se nós nem sabemos o que é caridade? E nós vamos encontrar Eduardo Galeano, um escritor e jornalista uruguaio, falando para nós sobre a caridade. E ele diz que não acredita em caridade. Eu não acredito em caridade. Eu acredito em solidariedade. Caridade é tão vertical, vai de cima para baixo. Solidariedade é horizontal,
respeita a outra pessoa e aprende com o outro. A maioria de nós tem muito o que aprender com as outras pessoas. Bela lição para nós. Ao estendermos a nossa mão em direção ao nosso irmão que está abaixo, segundo os nossos conceitos, o nosso querido Eduardo está dizendo para nós que isso não vai nos adiantar muito. Essa caridade vertical não é a que nós desejamos. Nós queremos a solidariedade, a caridade horizontal, onde nós podemos olhar para o outro e ver o outro no seu olhar, a sua essência. O que nós poderemos aprender um com o outro, o que nós poderemos auxiliar partícipes em uma igualdade sublimada. E nesta busca de compreender o olhar e a solidariedade, nós vamos aprender uns com os outros. Ninguém é tão rico de conhecimento que não tenha nada para aprender. E ninguém é tão pobre de conhecimento que não tenha nada para passar. A vida é numa dinâmica de mão dupla, onde vai e vem. E nós aprendemos quando vamos e quando voltamos. E é por isso que nós vamos voltar um pouco no tempo. Nós vamos a 400 e poucos, ou menos um pouco, antes de Jesus. Anos. 400 a 300 anos antes de Jesus, o filósofo já dissera: conheça-te a ti mesmo. É uma das maiores caridades. Será se nós nos conhecemos? Nós conhecemos o outro, porque ao outro nós visualizamos a nossa própria imagem, e é por isso que nós os conhecemos. Só que nós temos medo de olhar para nós e nos preocupamos sempre em olhar o outro. Mas é necessário que nos conheçamos. É necessário que nós aprendamos a olhar para o espelho da nossa existência, para que possamos descobrir que somos tal qual o nosso irmão, carentes, necessitados, que queremos amparo, aconchego, carinho. Quem de nós não quer? Todos nós queremos. 126 anos depois de Sócrates, depois do conheça-te a ti mesmo, nós vamos encontrar a figura de um grande tribuno, de um grande jurista, advogado renomado, Cícero. E Cícero tinha um inimigo venal. E o seu inimigo venal trazia a ele muitos momentos reflexivos. Catilina. E um dia, em uma luta de esgrima, Cícero esteve com a esgrima a ponto de fincar o pescoço de Catilina. Mas ele desistiu. Ele não praticou aquele ato. Mas todos queriam saber por que Marco Túlio Cícero não matou Catilina. Se teve a chance, eram adversários, por que não matou? E muitos queriam saber de Cícero por que ele não matara Catilina. Por que você não matou Catilina? Ah, você não matou Catilina porque você lembrou do mandamento, não matarás. Porque Cícero não respondia. Você não matou Catilina porque você gostaria de ver Catilina ser ridicularizados pelos seus pares. Cícero não falava nada. E muitos queriam saber por que Cícero não havia matado Catilina, se tivera toda a oportunidade. Mas o seu professor de teatro lhe questionou, depois de muitas interrogativas: por que você não matou Catilina, Cícero? Você teve toda a oportunidade para eliminá-lo da sua vida. Por que você não fizera? E Cícero, naquele momento, responde: eu queria matá-lo,
mas não matei. Porque ao olhar no olhar de Catilina, eu vi o brilho do olhar da mulher que eu amo. Por amor, não matou. O tempo passou e Jesus veio à face da terra. E Jesus andava pelas cercanias. E um dia uma mulher se ofereceu a ele e dissera a ele: venha comigo, eu tenho vinho capitoso, eu tenho um leito macio, eu tenho mãos de fadas, eu tenho óleos aromáticos, vem comigo. E se impressiona com aquele nazareno que passava e ele a recusa. E ela não entende porque todos a desejavam, porque aquele homem não a desejara, se ela se colocara à disposição dele. Ela olha para o mestre e diz que via um brilho diferente no olhar, apesar daquela recusa, porque ela tinha sede de amor. Ela tinha sede de algo que estava faltando em sua vida. E quando ela visualiza a figura de Jesus, ela se impregna de uma energia nova que ela não consegue manter-se a ponto de se oferecer a Jesus. E Jesus diz: agora não, quem sabe depois. O tempo passou e alguns anos depois, Jesus novamente estava próximo àquelas cercanias onde aquela mulher estivera. E uma senhora de idade procura o mestre e diz ao mestre se era possível que ele fosse a um lugar onde uma enferma estava a sofrer, carcomida pela lepra, doente, malbaratada por tantas desditas da vida. Seria possível que ele fosse até lá? E Jesus afirma que sim, e sai com aquela senhora a um pardieiro que nós poderíamos dizer nojento, asqueroso aquele lugar. E lá Jesus adentra o ambiente e vê uma figura esquálida, ultrajada, sofrida pela enfermidade. E ao ver o mestre, ela o reconhece e diz: a que devo a visita do meu Senhor? E Jesus a coloca no colo e dá a ela o mais sublime exemplo de caridade. E naquele momento Jesus diz àquela mulher, que visualizava em seu olhar um brilho diferente e procedia naquela hora, daquela forma, por muito amar. É o exemplo vivo da caridade, renunciar às ilusões, mas na hora da necessidade, estender a mão, porque aquela mulher era a mesma mercadora que tinha tantos recursos atrativos, mas que não atraiu o Mestre Jesus. Mas Jesus foi atraído pelo sentimento de amor, pela horizontalidade do sentimento do servir de uma forma diferenciada. E é nesse sentimento que nós vamos começando a entender a exemplificação viva da caridade, porque a caridade é o amor de Deus e do próximo. E o Evangelho nos diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. E na mesma propositura, ame a Deus. Eu não me amo, não posso amar o próximo e também não amo a Deus. Então eu não estou seguindo o convite da caridade. Mas eu quero seguir. E como farei para seguir a caridade? Ser benevolente, usar de bondade, ter o coração voltado para o bem,
ser o ser que tem compaixão. Caridade é benevolência, caridade é bondade, caridade é ter bom coração, caridade é ser repleto de compaixão, caridade é amor. E nós vamos encontrar Santo Agostinho, depois de sabermos o que é caridade, falando para nós a respeito da caridade. A soberba gera divisão. E isso é triste, porque nós nos colocamos no patamar do poder e esquecemos que somos todos espíritos em processo evolutivo, carentes e necessitados uns dos outros. Não deveremos dividir tanto, deveremos trabalhar a caridade em comunhão, porque onde há caridade, segundo o Santo Agostinho, há justiça. Será justo o nosso comportamento. E nas coisas que são necessárias, nós vamos visualizar a unidade. Nas coisas que são duvidosas, nós vamos pleitear a liberdade. E quando pleiteando a liberdade, todas as coisas nos concita a caridade. E é nesta caridade que nós vamos entender que deveremos ser mais amigos uns dos outros, que deveremos compartilhar mais, que deveremos olhar para o outro assim como gostaríamos que o outro nos olhasse. Porque para o faminto, o que é a caridade? É o prato de sopa, um pão. E muitas vezes o pão que nos é solicitado nós negamos. Tão simples, mas tão difícil. E a espiritualidade já nos dissera certa feita: se ainda estão a te pedir um pão, é porque tu não tens condição de ofertar uma refeição. Olha o quanto nós estamos longe de saciar a fome de um faminto com um prato de sopa. Para o triste, é a palavra consoladora. Para o mal, é a paciência com que nós deveremos auxiliá-lo. Para o desesperado, a caridade é o auxílio do coração. Para o ignorante, é o ensino despretensioso. Para o ingrato, o esquecimento do feito, fazer sem esperar nada em troca. Para o enfermo, aquela visitinha pessoal que nós podemos fazer, levando nossa companhia, para que aquele dia fique um pouco mais curto, para que nós possamos levar uma palavra boa de esperança. Caridade para o estudante é o concurso no aprendizado. Para a criança é a proteção construtiva. Para o velho é o abraço, irmão. Para o inimigo, o silêncio. Como é difícil nos silenciar, porque nós queremos nos justificar. E quanto mais nós nos justificamos, mais complicada muitas vezes ficam as situações. Então é melhor silenciar. Vamos lembrar de Chico, que disse para nós que quando nós quisermos falar demais, coloquemos uma gota de água na nossa boca. Esperemos um pouquinho e depois vamos consumir esta gota de água. Mas aquele tempo que ficamos sem revidar vai nos trazer um reflexo do pensar e não vamos agir de forma intempestiva. Para o amigo, o que nós vamos oferecer para ele? O estímulo. Vamos estimular, mas nós temos dificuldade de estimular. E Chico Xavier nos traz uma lição muito peculiar. Quando, conversando com Emmanuel, dizendo a Emmanuel, mas ele diz que quer capinar o mundo. E Emmanuel diz a ele, não desestimule, dê para ele a enxada. Não deveremos perder a oportunidade de motivar. Se
quer fazer, vamos dar um instrumental para que possa realizar. A obra é boa, é edificante, vamos nos movimentar para auxiliar no que nós tivermos condição de auxiliar. Mas vamos dar a nossa contribuição. E se não pudermos dar nada de material, tenhamos a coragem de dar o nosso incentivo, o nosso estímulo, a palavra boa que vai motivar ao nosso irmão que deseja executar. Para o transviado, o que nós deveremos dar para eles? Entendimento. Entender o desequilibrado, entender as suas dificuldades. Para o orgulhoso, o que nós deveremos dar? A caridade para o orgulhoso é retratar a humildade, sermos humildes. Eu sou orgulhoso, eu falo muito alto, porque eu quero que todos me ouçam, mas eu devo ser humilde para ouvir, humilde para silenciar. E o exemplo está Chico, em uma certa feita, em uma livraria em Belo Horizonte, depois em um comércio, e alguém queria conhecer Chico e alguém diz, ele está aí fora, vá até lá. E quando chega aquele companheiro para conhecer Chico, pergunta a ele, mas você é o Francisco Cândido Xavier? Sim, sou eu. Mas aquele que escreveu há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo e Estevão, Renúncia? Não, não foi você que escreveu. E Chico simplesmente disse, não, realmente não foi. E não foi mesmo, porque quem escreveu foi Emmanuel, Chico foi só o instrumento. E aquele nosso irmão colérico, o que nós vamos oferecer a ele? A calma. Vamos nos acalmar. Alguém tem que ser a rocha, onde a onda violenta vai quebrar. E mesmo que essa onda seja muito forte, a rocha não se arrebentará. Para o colérico, nós vamos oferecer a calma. Para o preguiçoso, vamos doar o trabalho. Mas eu não consigo trabalhar, mas algo eu posso realizar. E aquele pouco que eu faço pode ser valorizado. Quantos de nós não dispensam o trabalhador, porque o trabalhador ainda não sabe executar? Vamos ensinar. Para o impulsivo, a serenidade. Para o leviano, a tolerância. Para o deserdado da terra, a expressão de carinho. Estas lições são trazidas para nós por Emmanuel, a forma que ele nos dá para que nós possamos exercitar a caridade. E Chico Xavier muito bem soube aproveitar. Nos seus 92 anos junto de nós, espargindo amor e caridade. 75 anos de trabalho efetivo na mediunidade, consolando e confortando os corações, trazendo a esperança ao desesperado, levando a paz aonde quer que passava, mostrando para nós que o seu olhar é o olhar de amor, é aquele olhar que consola, que dá a esperança, é aquele olhar que se envolve. E ao nos envolver nas vibrações de Chico, muita coisa mudava. Nós temos companheiros que estiveram com Chico e disseram, em olhar para o olhar de Chico, as lágrimas caíam copiosamente, porque à minha frente estava a figura de amor. Estava à minha frente o consolo e a esperança. Porque Chico vivia os ensinamentos de Jesus. Chico trouxe o seu exemplo vivo, conforme a lição de Allan Kardec. A paciência também é uma caridade. Já imaginaram a caridade de Chico em nos ouvir e esperar por nós horas intérminas? Em uma certa feita, Chico visualizou a porta do centro espírita
um senhor que desde o alvorecer do trabalho estava naquele lugar. O trabalho terminou e aquele homem lá estava. Emmanuel se manifestou e perguntou a Chico: e aí, Chico, vai ou não vai atender o nosso irmão? Chico já cansado, querendo ir para casa. E Chico diz: claro que vou atendê-lo. E vai atender aquele irmão. E quando ele questiona aquele companheiro que estava à porta: em que posso te ajudar? E aquele companheiro diz a Chico: eu vim aqui para te dar um abraço. Já imaginou um abraço de Chico? Um ser simples, humilde, mas durante a noite, Chico sonhou com aquele companheiro. E Chico estava sendo submetido a uma cirurgia espiritual. E quem era o médico que coordenava o trabalho de cirurgia? Aquele mesmo companheiro que passou o dia, as horas, os minutos, esperando para dar um abraço em Chico Xavier. Este é o amor, este é o sentimento que Chico traz para nós, vivendo a caridade, conforme Allan Kardec nos concita, que deveremos praticar a caridade, porque a caridade está na lei ensinada pelo Cristo, está sendo ensinada para nós pelo enviado de Deus. O que é Jesus para nós? A caridade plena. Jesus olhava, despia o ser de toda a vaidade, de todo o orgulho, de toda a pretensão, porque Jesus via a criatura com amor. E é isso que nós também desejamos aprender, porque Chico esteve aqui para nos ensinar a fazer conforme Jesus fazia conosco. Kardec ainda nos diz que o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Olha a caridade que Chico fez por nós. Mais de 400 obras editadas, falando de amor, trazendo a esperança, lembrando de Jesus a todo instante. Se nós perguntarmos quem é Chico Xavier, nós vamos ter dificuldade de saber quem ele é. Porque Chico foi Neio Lúcio, foi Emmanuel, foi André Luiz. Chico foi o consolo, a esperança aos corações aflitos, através das mensagens do ente querido que estava do lado de lá. E queria trazer um consolo àquele que chorava do lado de cá. Chico Xavier é o exemplo vivo de virtudes, de amor, de fraternidade. Estava Chico uma certa feita na casa de uma amiga para tomar uma refeição. Aquela amiga era cega e ela ofereceu a Chico uma sopa. E Chico tomou aquela sopa, mas deixou no fundo do prato uma barata. E a irmã perguntou a Chico: e aí, como é que está a sopa? Uma delícia, melhor não poderia estar. Nós somos capazes de agir assim? É Chico Xavier que vai em outro ambiente para tomar uma refeição e a irmã colocou muita comida. E Chico estava sendo convidado a comer mais e mais. E a irmã toda hora ia na cozinha e trazia alguma coisa a mais. E aí no final ela disse: mas Chico, por que você não me avisou? Não precisava você ter guardado no bolso, eu colocava numa vasilhinha para você levar para casa. Ele não queria contrariar. Ele simplesmente se doava e entendia a necessidade que nós temos de ser gentis com os nossos convidados, mesmo sem consumir. Não disse que não iria, simplesmente respeitou. É virtude, é amor. E nós vamos encontrar esse exemplo de Chico dizendo para nós
que caridade se faz. E faz com diferença. Porque das nossas mãos, nós poderemos transformar em pratos. Como poderemos transformar em pratos? Do nosso corpo, nós poderemos transformá-lo em um cobertor. E de cada palavra proferida por nós, nós poderemos demonstrar um ato de amor. Quem nos fala isso é Karl Marx. E Chico foi isso. Chico foi o prato de alimento. Chico ganhou um Fusca de presente. Naquela época era carro do ano. E aquele carro com aquela chave para Chico fazer as suas obras assistenciais. Mas alguém vem da cozinha correndo e diz: Chico, Chico, o que nós vamos fazer? Acabou o macarrão. Pois não, minha irmã, pegue isto e transforme em macarrão. Que não falte o pão, porque esse carro agora não tem serventia. O importante é a refeição. Chico foi o cobertor que consolou e afagou no seu peito tantos sofredores. Foi o carinho que demonstrou através dos seus atos. Uma certa oportunidade, Chico estava a ouvir muitos impropérios. Alguém clamava, reclamava. E ele vai até lá. Ao chegar próximo, ele vislumbra uma mãe com seu filho no colo. E aquele filho dizia tantas coisas indevidas àquela mãe. E aquele momento Chico aproveita para saber o que está acontecendo. O que tem que eu possa auxiliar? E aquela mãe diz: é meu filho. Ele é cego, ele não tem braços. E os médicos aconselham que ele também perca as suas pernas. Como dói num coração de mãe. E Emmanuel se manifesta e diz a Chico: diga a ela que é necessário que assim proceda. Mas por quê? Tanta dor, tanta lágrima, tanto sofrimento. E Emmanuel diz: é um suicida inveterado. Se ele tiver uma chance, ele vai cometer novamente o suicídio. Chico foi essa mensagem boa de consolo. Mesmo na dor, tinha a razão, a explicação para reconfortar um coração. Chico trouxe para nós a caridade como um processo de somar alegrias. Por que ser triste? Sejamos felizes. Nós estamos na terra para ser feliz. Nós estamos na terra com uma única fatalidade: sermos espíritos puros, sermos espíritos de perfeição relativa, porque a perfeição absoluta pertence ao Criador. E para que nós possamos caminhar em direção à perfeição, nós deveremos trabalhar a alegria. Mesmo que a dor bata à nossa porta, nós deveremos ser felizes. Porque o sofrimento não é os tesouros que são disponibilizados para nós. O sofrimento não é a vaidade, não é o orgulho. O sofrimento é a forma como nós interpretamos as coisas que são disponibilizadas para nós. O que nos faz sofrer é o excesso de apego. O que nos faz sofrer são os desejos desenfreados. Se nós soubermos controlar os nossos desejos, nós vamos ser felizes. Nós vamos ser mais tranquilos, mais asserenados. Nós vamos diminuir tantos males que estamos fazendo conosco mesmo.
Nós vamos trabalhar para multiplicar a esperança. Nós vamos dividir a nossa alegria com aqueles que estão à nossa volta. É tão triste ficar do lado de alguém que só reclama. É tão triste ficar do lado de alguém que só sabe blasfemar, a dizer impropérios. Por que não trabalhar os lados positivos para que sejamos mais alegres? As alegrias não são os prazeres mundanos. As alegrias é a paz da consciência pelo dever cumprido a cada dia. Que nós possamos multiplicar a alegria, a felicidade, para que o nosso planeta seja mais feliz. Nós temos tanto, por que nós temos tanta dificuldade em usufruir? O sol que irradia, trazendo para nós um novo dia. E foi uma manhã que Chico Xavier passava e uma irmã disse: eu estava te esperando. Entre. Mas eu estou atrasado. Não entre, porque eu quero tomar um passe. E Chico vai dar o passe. E Chico vai para o trabalho. E Emmanuel diz para ele: agora olhe para trás. E quando Chico olha para trás, da mente da nossa irmã, eflúvios balsamizantes eram emitidos para agradecer. E Emmanuel diz a Chico: já imaginou se você não tivesse dado o passe? O que dali sairia? Temos que ter muito cuidado. A caridade é um exercício espiritual que devemos fazer. A caridade nos convida a praticar o bem, mas nós somos egoístas. Nós queremos a prática do bem para nós e para o outro. O que nós vamos doar? A roupa rota? O sapato furado? O que não serve mais é o que nós vamos doar? Ou nós vamos doar aquilo que nós temos de melhor? O que nós vamos doar? São os movimentos da força da nossa essência, do nosso eu, a alegria de servir? Para nós, quem realmente representa Chico Xavier? Dentro deste processo de caridade, dentro deste intercâmbio de conhecimento, de olhar, de fraternidade, de aproximação, Chico Xavier é o nosso irmão de estrada, que soube aproveitar a horizontalidade para nos demonstrar a irmandade. Chico Xavier foi aquele ser que, por mais surrado que fora, por mais que fora ultrajado, jamais condenou quem o fez. Porque quando a sua madrinha bateu nele e deixou a sua barriga toda marcada de garfadas, ele não reclamou, porque ela era sua educadora. Ele orou por ela. Ele entendeu a dificuldade da nossa irmã, porque ainda é espírito em processo evolutivo. O irmão da estrada que olhou para nós de olhar diferente, trouxe para nós o exemplo quando aquela madrinha disse que era necessário 3 sextas-feiras lamber ferida de um companheiro que estava enfermo. A dor foi grande, a humilhação, e ele corre para a bananeira, e a sua mãe lá estava e disse para ele que ele deveria ser obediente, mas que eles iam ajudar. E quando a criança, a sexta-feira, foi trazida para Chico lamber a sua ferida purulenta, ele diz que amargou, mas ele cumpriu com seu dever. E ele via a espiritualidade jogar um pozinho sobre aquela ferida. E a criança ficou curada, mas ele pedia para que aquilo não se repetisse. Foi humilde o suficiente para cumprir com uma ordem, mas nos trouxe o exemplo de que amargou, que não deveria se repetir aquele ato. Chico teve fome, e com fome também ele correu e buscou o auxílio de sua mãe, que já tinha partido, a dona Maria João de Deus.
E lá chegando, ele disse: eu estou com fome. E a mãe dele mandou que ele orasse. Ore, porque quem sabe a sua oração não vai ser ouvida. E de repente se manifesta um cachorro com um jatobá na boca. E a mãe dele, que tinha dito que ele era guloso, mandou que ele preparasse aquele jatobá, porque era um alimento muito substancioso e que até um cão auxilia quando se pede algo em oração. Chico também foi convidado a ter educação. Estava Chico em um avião e na horizontalidade do seu sentimento, o chacoalhar da aeronave fez com que todos gritassem por socorro, porque a aviação, naquele momento, estava sendo comprometida. E ele começa a gritar tal qual os outros. Emmanuel se faz presente e pergunta para ele: por que é mesmo que você está gritando? Você não está vendo que todos nós vamos morrer? E aí a gente pergunta: aonde estava Emmanuel? No mundo espiritual. Onde estava Chico? No mundo material. Mas todos vão morrer, mas que morra com educação. Controle os seus sentimentos. Será se nós agimos assim ou agimos como Chico? Com certeza nós não fazemos oração, vamos gritar também, não é? Chico trouxe os livros. Quantas obras, mais de 400 obras de amor. Nenhuma foi revestido recurso para Chico Xavier. Todas foram doações para o benefício da caridade, para os abrigos, para as casas espíritas, para as federativas, para todo aquele que fazia o bem. E Chico nos trouxe a lição da instrução. Como é bom saber que a vida continua. Um dia o Espírito de verdade nos prometera que o Consolador chegaria. E o Consolador chegou. E depois o Consolador ainda diz para nós que mais tarde haveria a complementação de tudo aquilo que já tinha sido trazido. E Chico nos trouxe a esperança. Os nossos corações muitas vezes aflitos, sobrecarregados. Lemos há 2000 anos e visualizamos que não sofremos tanto. Lemos renúncia e ficamos com baldes e baldes cheios de lágrimas, mas gratificados por tanta lição de amor. Porque a obra de Chico nos traz a libertação da ignorância, nos traz o consolo incondicional, porque ele vivenciou tudo aquilo que ele falou. Renunciou à sua própria existência para cumprir com os desígnios do Pai nesta encarnação, nos mostrando como deveremos doar um pouco de nós. E uma certa feita, uma irmã muito doente recebeu a visita de Chico Xavier. Aquela irmã diz a Chico: Chico, o médico passou o remédio, mas eu não tenho como comprar o remédio. Quantos comprimidos? 60. Chico disse: divida esta receita em 60 pedacinhos e tome como se fosse um comprimido de manhã e um à noite. E no final a nossa irmã ficou curada. Chico Xavier foi aquela criatura que, visitando um enfermo, que também não possuía dinheiro, e Chico tinha ganho um relógio de ouro. E aquela irmã tinha dito a Chico: Chico, eu não tenho como tomar o remédio, porque eu não tenho relógio. E Chico doou aquele relógio que ganhara, para que aquela nossa irmã não perdesse a hora de tomar a medicação. Chico foi o amparo.
Chico foi o exemplo. Chico foi o amor do sentimento de nobreza que nos faz lembrar do Mestre Jesus. Esse irmão tão doce que nos fala da caridade como amor. Porque a caridade é o amor que se movimenta. A caridade é a manifestação incessante e crescente em nossa existência. É o sol que brilha nas nossas faces e que vai brilhar na face de todos os povos. É um gênio de 1000 mãos que vai favorecer a nós o trabalho de transformação. Não transformar ao outro, mas transformar a nós mesmos em seres um pouco melhor. Se nós começarmos a analisar bem o convite da caridade pelas mãos de Chico Xavier, nós vamos ver que nós seremos mais felizes, porque não vamos precisar de muito para jornadear por este nosso planeta. Vamos precisar de muito pouco. Não vamos precisar de nossos guarda-roupas tão cheios. Não vamos precisar de tantos bens, porque nós vamos descobrir que não vamos levar nenhum deles. Mas vamos precisar, sim, de nós próprios, em movimento, para aproveitar o nosso tempo. Porque o tempo é precioso e passa rápido. Daqui a pouco, nós vamos ser convocados a voltar. Segundo os espíritos amigos, quando Chico saiu da terra, um corredor iluminado se formou para recebê-lo na pátria maior. Iluminado de pessoas para agradecer, para bendizer tantas bênçãos que soube aproveitar quando estiveram próximos a Chico. E a nós? O que está reservado? Comecemos a pensar sobre isso para trabalharmos em benefício de nós próprios, para desenvolvermos um encontro com o que é justo, um encontro com aquilo que é bom, que é belo, lembrando sempre que nós temos deveres a cumprir. Porque o homem de bem é o homem que faz a caridade. E o homem de bem é aquele que cumpre com seus deveres. O homem de bem é aquele que está sempre pronto. Porque quando Jesus nos chama para o trabalho, nós deveremos estar de mãos abertas para trabalhar, para que nós possamos nos lembrar do olhar que foi trazido para nós para reflexão. Cícero viu no olhar de Catilina o olhar do amor, o olhar da edificação interior. Jesus viu no olhar do sofredor o amparo, o carinho, a renovação. E Chico viu no nosso olhar o anseio do conhecimento e nos trouxe a oportunidade para, na horizontalidade, se colocar a serviço de Jesus, nos trazendo o seu carinho, o seu consolo, a sua esperança pelo trabalho que ele deixou, que são obras de muito amor, de muita amplitude de renúncia, que favorecerá a cada um de nós um convite à nossa renovação. Que possamos a todos os instantes olhar para o nosso irmão de caminhada com um olhar diferenciado. Nem sempre é aquele que nós acreditamos que possui tudo não está a necessitar de nós. Que possamos ter um olhar para lembrar de Chico uma certa feita, onde uma irmã que não precisava de nada material estava na fila a aguardar uma cesta. E alguém disse: mas Chico, ela não precisa porque ela está aí. E ele diz: ela precisa, porque se ela não precisasse,
ela não estaria na fila. E às vezes nós estamos na fila, esperando uma palavra amiga, um pequeno gesto de carinho, um olhar, quem sabe um afago, uma palavra de esperança. E assim nós vamos vivenciar a caridade. Nós vamos aprender a ser a caridade, conforme Jesus exemplificou para nós. Em toda a sua amplitude de amor, doou-se em caridade plena. E Chico Xavier aprendeu com Jesus e foi a caridade integral para nos mostrar como é que nós deveremos comportar. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.